Apocalipse 21. Vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago, que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, edifique as nossas vidas por meio da tua palavra e abençoe também a nossa nação brasileira, a nossa cidade de Campinas, que neste dia, domingo, 29 de novembro, nós vamos às urnas para elegermos o futuro prefeito desta cidade e outras cidades do Brasil. Que o Senhor traga sabedoria à população, discernimento, temor, para que possamos escolher com zelo, ainda que nenhum deles seja teu candidato, próximo aos valores do teu reino. Que o Senhor nos dê sabedoria para fazermos as escolhas mais certas e sensatas. No nome de Jesus oramos. Amém. Você pode sentar. Quero agradecer as orações da igreja. Essa semana foi uma semana difícil por questões alérgicas e tivemos que entrar em antibiótico, e é uma coisa que eu não gosto. Antibiótico me dá os efeitos colaterais, e a minha esposa também não está aqui hoje, ela não esteve bem essa semana, também adoeceu. Não é Covid, viu, irmãos? Fiquem tranquilos, mas é mais uma crise alérgica que desaguou numa sinusite. Fazia muito tempo, eu sou da linha que quanto menos tomar remédio, melhor, principalmente antibiótico, que quebra a flora intestinal, mas ao mesmo tempo foi necessário, e aí vem os efeitos colaterais do antibiótico. Então foi uma semana muito difícil na minha saúde e na minha esposa, mas estamos bem. E estejamos em oração, e mesmo aí enfermos, estivemos mediando aí para que o Célio fizesse a cirurgia no hospital da PUC, graças ao Dr. Hugo, a sua mediação. Ele é filho de uma grande amiga nossa, a irmã Silvia, e nós temos um carinho muito grande pela família. Foi ele que nos ajudou com o irmão Polic. Irmão Polic está curado, viu, irmãos? Foi curado do câncer de reto. Está totalmente curado. O Dr. Hugo já confirmou ali, já constatou de que ele está 100% curado. E agora tivemos esse diagnóstico do irmão Célio, esposo da irmã Carmen. E graças a Deus pela instrumentalidade do Dr. Hugo, Deus abriu a porta e curou. Tem curado ali ele, feito a cirurgia. Foi uma coisa muito rápida, até eu me surpreendi, porque enquanto eu estava na borracharia consertando o pneu do meu carro, eu estou conversando com o médico e as redes sociais não param, e o médico dizendo: manda ele vir agora. E eu ligo para a Carmen liga para os filhos do Célio, e foi essa logística toda, e ficamos acompanhando quase 24 horas aí, o médico, eu e a Carmen, nas conversas de WhatsApp, para tentar mediar, para fazer o tratamento, para que ele obtenha a cura o quanto antes. Quanto mais se posterga, mais pode complicar o tratamento. Então foi uma coisa assim muito rápida, que até eu falei para a Carmen: não se impressione, mas faz parte, e Deus é bom, tá bom? Bem, nós chegamos aí ao texto
que eu chamaria apoteótico. O livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, esse capítulo 21, é o livro que nós poderíamos chamar apoteose da revelação. Ele é o fechamento. Embora nós estamos no capítulo 21, nós temos ainda o 22, nós temos esses dois últimos capítulos que possibilitam-nos a contemplar aquilo que foi lido hoje de manhã pelo pastor Felipe em Romanos capítulo 8, que a criação deseja ardentemente e chora, desejando a restauração de todas as coisas. O título desse capítulo da sua Bíblia, você consegue ler aí na sua Bíblia, o novo céu e a nova terra. O paraíso perdido, nesse capítulo, é agora o paraíso reconquistado. O homem caído em Adão é agora o homem glorificado. A terra dominada pelo pecado, caída pela influência da natureza adâmica, é agora restaurada. E esse capítulo 21, nós poderíamos chamar daquilo que Isaías 65, verso 17. O Rogério vai colocar na tela, Isaías 65, verso 17. É também uma profecia que está no livro do Apocalipse, que possivelmente João deve ter lembrado do profeta Isaías. O profeta disse: eis que eu crio um novo céu, uma nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ainda em Isaías 66, verso 22, o mesmo profeta, que é um profeta messiânico, traz essa promessa que você observa na tela: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Uma corrente apocalíptica que nós precisamos ter muito cuidado com essa corrente é a tese de que haverá o aniquilamento. Mas na verdade não é o aniquilamento dessa terra. É verdade que Pedro, na sua epístola, no capítulo 3, na segunda epístola de Pedro, verso 12 e 13, diz que a terra que está aqui hoje, os elementos da terra serão tomados pelo fogo. E alguns acreditam nessa profecia de Pedro, e vem a teoria do aniquilamento, de que a terra vai ser destruída, aniquilada. Mas na verdade não é um aniquilamento, é uma renovação. Quantas vezes na nossa vida nós precisamos de uma renovação e Deus faz novas todas as coisas na nossa vida a partir daquilo que já é existente. Então não se preocupe que a terra não vai pegar fogo para ser destruída e aniquilada. É verdade que Pedro afirmou essa profecia célebre, que os céus e a terra que agora existem serão tomados pelo fogo. Mas é o fogo purificador, é o fogo que limpa. É o fogo que apareceu a Moisés lá na sarça ardente. E o que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça tomada pelo fogo, o fogo não destruía a planta. O fogo estava ali de forma muito presente, mas sem destruição, sem aniquilamento. Deus não vai destruir, Deus vai aniquilar, destruir. Apenas o elemento de destruição é o elemento da influência daquilo que o pecado alterou, o curso do cosmos e de todas as coisas. Paulo diz em Romanos 8 que a natureza, a criação, está sujeita ao pecado, por causa daquele que a sujeitou, por causa de Adão, que tomou a decisão, que errou juntamente com Eva, e trouxeram essa influência da natureza adâmica. Nós gostamos muito de falar do diabo, dos demônios, mas lembremos que inveja, egoísmo, soberba, arrogância, isso não é o diabo. Isso é a natureza do pecado que está no nosso coração. Nós temos uma tendência de atribuir as coisas sempre ao diabo.
Isso é um grande erro da teologia de muitos cristãos. Na verdade, são elementos dessa natureza caída. É verdade que a nossa natureza caída tem um pai que se chama Satanás. Satanás é o pai do pecado. É esse pecado, é essa natureza que está em nós, através de atos de ganância, de dominação. Nós temos visto agora, nesse dia da eleição, o que os nossos governantes têm feito. Um espírito de vaidade sobre alguns governantes do nosso país, de uma manipulação, uma fala de soberba. E é essa natureza presente nestes homens, mas também presente em nós, que domina sobre esse cosmos, esse mundo que está aí. E Deus, se tiver de aniquilar, Ele vai aniquilar o pecado, a segunda morte, que serão lançados no lago de fogo e de enxofre. Mas a terra e os céus que agora existem, eles não serão aniquilados. Eles serão lançados numa dimensão da eternidade, onde o pecado não terá mais domínio, onde a morte não terá mais domínio, onde o dragão não terá mais domínio, e toda a criação será liberta do cativeiro, do pecado, do mal e de Satanás. O novo céu e uma nova terra não é um aniquilamento. Você precisa entender isso, porque alguns grupos religiosos aqui no Brasil, seitas, ensinam que haverá um aniquilamento. Eu não vou falar aqui nomes, até para evitar trazer constrangimento de citações de grupos, que muitas vezes, nesses grupos religiosos aqui no Brasil, há pessoas sinceras lá dentro. Mas a teologia está errada. E a Bíblia nos diz claramente que todos, pastor Felipe pregou nos domingo à noite, mostrando que todos, os ímpios e os justos, ressuscitarão e comparecerão naquele dia para serem julgados conforme as suas obras, justos e ímpios. E há uma corrente teológica nessa teoria de aniquilamento que os ímpios serão aniquilados, que o espírito do ímpio, do homem mau, perverso, será aniquilado. Como uma mosca, como um mosquito. Isso não existe. Todos comparecerão. E a terra, que hoje está manchada pelo pecado. Veja, ontem eu estava com o irmão Carlos da Lígia, pensando, nós estamos em pleno verão para começar, estamos na primavera, mas parece que estamos no inverno. Nem as estações estão definidas. É um calor e de noite, no final da tarde, um frio. É o inverno. Porque as estações não estão definidas. O pecado mudou o rumo, a rota do cosmos, desse mundo criado que Deus organizou, criou com ordem, com excelência. E o pecado traz esta consequência. Mas Deus restaurará todas as coisas naquele dia. Enquanto eu meditava sobre esse texto do novo céu e nova terra, eu lembrei e coloquei aqui no meu apontamento uma das profecias mais lindas de Abacuque que eu gosto. Não é o capítulo 3. É o capítulo 2, verso 14, que diz que como as águas cobrem o mar, a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor. Eu senti o amém bem fraquinho, acho que está precisando aí de uma empolgação na igreja, como as águas que cobrem o mar, a terra se encherá da glória e do conhecimento do Senhor. A terra se encherá, a terra será tomada pela glória, e a glória é a máxima expressão de quem Deus é. Isso é a glória de Deus. A glória de Deus não é uma fumaça. João diz que olhamos para Ele, para Jesus, e vimos nele a glória, a máxima expressão de quem Deus é. Imaginemos a terra inteira funcionando dentro daquilo que Deus projetou naquele dia, tudo em ordem, sem caos. A criação redundará louvor para Deus, porque a terra se encherá da glória do conhecimento de Deus. E Deus é perfeito, Deus é justo, Deus é bom, e tudo que Ele fez é belo e maravilhoso. E naquele dia o cosmos será restaurado. Toda a criação será restaurada.
Portanto, eu tenho aqui algumas verdades que serão trabalhadas, são 6 perguntas e cada pergunta com resposta. Vamos tentar buscar nesse capítulo 21, o novo céu e a nova terra. A primeira pergunta: o que são o novo céu e uma nova terra? Se você quiser anotar, anote essa pergunta: o que são o novo céu e uma nova terra? Eu diria, é o universo completamente restaurado. Eu estou olhando aqui para os irmãos, esses corpos que estão aqui, juntamente com o meu, são corpos corruptíveis. Se Jesus não voltar ainda hoje e nós morrermos, esse corpo vai para a terra. Ele é corruptível. Agora imagina, quando o novo céu e a nova terra chegarem, o nosso corpo corruptível será incorruptível. E se o nosso corpo será incorruptível, imagine essa terra também será incorruptível. Toda a criação será incorruptível. É um novo céu, é uma nova terra. Romanos 8, 20, 21, nós vamos ler ambas nessa mesma dimensão, novo céu, nova terra. Veja Romanos 8, 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, porque o rio não tem escolha, o mar não faz escolha, as montanhas não fazem escolha. Eu pergunto, como é que a criação está sujeita à vaidade do pecado, se voluntariamente ela não tem poder volitivo? Ela não tem poder volitivo. Alguém já viu um rio conversando com o mar? Eu já vi ser humano no bosque de Jequitibás conversando com a árvore de manhã às 6 horas. Eu já vi no bosque, já vi pessoas orando em línguas. Lá no bosque de Jequitibás, abraçando a árvore para buscar energia. Mas a criação não se conversa. As plantas não conversam. Embora tem gente que converse com as plantas. Embora tem gente que converse com a natureza. Aliás, é uma distorção da teologia chamada panteísmo, onde as pessoas entendem que tudo é Deus, a planta é Deus, o rio é Deus, e elas conversam, abre aspas, com Deus. Mas isso é uma aberração. Isso é uma distorção teológica. Na teologia nós chamamos isso de panteísmo. Mas esse novo céu e a nova terra, no capítulo Romanos 8, 20, veja o 21, próximo versículo, você tem a expressão, na esperança, vamos ler juntos, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Veja que o verbo está no futuro, ela será redimida. A criação será redimida para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu fico a pensar nesse dia, conosco nós teremos os corpos incorruptíveis. Então nós não vamos precisar de avião para ir para o Japão. Nós vamos ter corpos glorificados. E com aquele corpo glorificado, lembram de Jesus? Ele comeu macfish na praia, lá em João, capítulo 21, com Pedro. Mas depois ele entrou nos ambientes e saía dos ambientes sem passar pelas portas, porque ele tem um corpo glorificado. E esse corpo nós teremos, adaptado para viver nessa nova dimensão, um novo céu e uma nova terra. Eu sei que vocês estão olhando nos meus olhos, alguns estão cansadinhos, alguns estão até cansados, distraídos, mas eu chamo a atenção para você trazer a sua mente cativa. Cativa. Isso aqui é promessa para você. Promessa para você que está aí na sua casa agora, enfrentando problemas, na sua mente, na sua cabeça. A sua mente será restaurada. A mente de Cristo será impregnada em sua vida. A depressão não tem lugar, o medo, o pânico. E quando nós estamos falando de que a criação será liberta da corrupção do pecado, estamos falando de que hoje, no presente, Deus está restaurando a nossa vida sim. E aquele que começou a boa obra vai completar, vai aperfeiçoar até aquele grande dia. E o que está fazendo a obra ainda hoje vai levar toda a criação a uma restauração de um novo céu e uma nova terra. Essa é a bendita esperança. É isso que nós chamamos de céu. Quando eu era criança e fazia catecismo, eu lembrava do céu e dizia, eu não quero ir para lá, eu achava monótono. Embora eu nunca tinha ido para lá. Acho que é monótono. O que vai fazer lá? Ficar debaixo de um pé de coqueiro, numa rede,
tomando suco de manga, né, Marcos, lá da Paraíba, um sanduíche misto quente e não ter o que fazer? Não, para com isso. Isso é pensamento medieval. Jesus disse que o meu Pai trabalha até agora. O meu Pai trabalha. Lá no céu tem muito trabalho. Lá no céu não é só lugar para anjos. Nós falamos céu porque é o contexto que nós temos, mas é a dimensão da eternidade. Albert Einstein era judeu e ele dizia que o homem tem 5 dimensões na perspectiva de Deus. 3 pertencem à terra: tempo, matéria e espaço. São as 3 dimensões. Nós estamos no ano 2020, tempo, espaço, Campinas, delimitados nesse espaço físico. Matéria, somos seres materiais, temos corpos físicos. Nós não podemos sair daqui e passar para o Japão sem ter que pegar um avião e andar umas 24 horas de viagem. Agora, tempo, matéria e espaço. Só que Einstein dizia, quando nós morremos, para ele, que era judeu, nós vamos para um estado intermediário. A morte. Mas ele diz no seu livro, bem pequenininho, esqueci o nome do livro, é um livro que vale a pena você ler. Ele era físico, Einstein, e ele disse, quando vier aquele grande dia, o Messias, ele nos lançará na dimensão da eternidade. Sabe o que é a dimensão da eternidade? O salmo mais antigo da Bíblia, Salmo 90, verso 4. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa é a dimensão do novo céu e da nova terra. Não fique pensando que céu é um lugar de marasmo, de gente ociosa. Tem gente que nem morreu, já está pensando, o que é que eu vou fazer lá? Muita coisa. E se você ficar aqui muito paradinho, meu filho, vai ter problema, vai passar lá com 6,5. Ou vai ser arrastado. Tem que trabalhar aqui para fazer a obra do Senhor, ganhar almas, deixar um testemunho. E se preparar com alegria, como uma noiva desejosa para se encontrar com seu noivo, seja pela morte, seja pela segunda vinda dele. Portanto, esse novo céu e a nova terra também tem algo maravilhoso. Veja o verso 3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono. É aqui que aparece a menção da festa dos tabernáculos. Eis, vamos juntos, o tabernáculo de Deus com os homens. Sabe o que é tabernáculo? Morada. Vou falar uma palavrinha hebraica, Sukkot, tenda. A morada de Deus vai descer e Ele habitará conosco e nós habitaremos com Ele. E isso será o novo céu e a nova terra. Nós queremos ir para lá e Deus está querendo descer para ficar conosco. Esse é o grande desafio. Nós vamos estar juntos na eternidade. Deus quer habitar com o seu povo. E as coisas podem começar a partir do nosso culto aqui. Como é que você está aqui hoje? Uma cara de pamonha fechada, azeda? Não. Alegre, disposto, apaixonado por Jesus. Nós viemos aqui, tivemos os jovens, adolescentes louvando, cantando, os instrumentistas. E você que está aqui no culto, você tem que ter alegria. Eu sei que às vezes nós chegamos tristes, cabisbaixos. O nosso coração pode estar até abatido, mas não estamos destruídos. Perplexos, mas não derrotados. Abatidos, mas não derrotados. A alegria do Senhor é a nossa força. Temos a bendita esperança de que os céus e a terra que agora existem serão restaurados e viveremos numa nova dimensão. E naquele lugar não haverá morte, não haverá doença, não haverá câncer. Não haverá sofrimento, não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá maldição, porque a morte será lançada no lago de fogo e de enxofre. E a morte não é a morte física, é a morte, literalmente em hebraico, separação. Não haverá mais separação da criação do Criador, porque a sua criação estará para sempre com o Criador. Ele vem morar conosco. Ele habitará com eles e eles serão povo de Deus. Verso 3. E Deus mesmo estará com eles. Vamos para a segunda pergunta. Quem não vai entrar no novo céu e na nova terra? Essa é uma pergunta difícil.
E eu não posso responder individualmente, mas eu posso responder coletivamente pela Bíblia quem não vai entrar. E aí a Bíblia diz, nesse novo céu, nova terra, quem não entra. Vamos para o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes. Sabe quem são os covardes? Os que são indiferentes ao Evangelho. Há pessoas que têm vergonha do Evangelho. Há pessoas que até na nossa família, quando nós nos convertemos, há pessoas que dizem assim, e agora eu vou dizer que eu sou crente? Vai. Por que as pessoas não têm vergonha de ir a certos lugares nas caladas da noite? Por que as pessoas não têm vergonha de ir a certas práticas perniciosas do mal? Fazer trabalhos e oferendas nas encruzilhadas na madrugada. Nós conhecemos histórias de pessoas que trabalharam com ocultismo e iam a cemitérios tomar corpos e cadáveres para pegar os órgãos em decomposição. Elas não tinham vergonha. O Evangelho não é para qualquer um. É como diz lá no Nordeste, é para cabra macho. É para homens e mulheres ousados, que tomam, como disse Jesus, aquele que colocar a mão no eirado e olhar para trás, não é digno de ser meu discípulo, mas aqueles que tomam e colocam a mão no eirado, no arado, não falei eirado, no arado, e vão à frente, seguindo à frente o comando do cabeça que é Cristo, esses caminharão de glória em glória, de força em força, de fé em fé. E Deus os guiará e Deus os guardará do maligno. Portanto, os covardes aqui, nós podemos lembrar, nesse texto, acompanha aí no capítulo 21, verso 8, são os covardes, os indecisos, que temem o perigo e que fogem das consequências de confessar o nome de Cristo. Os covardes são os incrédulos que buscam outro caminho para a salvação e rejeitam a oferta gratuita do Evangelho. São esses os covardes. Mas não é só os covardes que não vão entrar no reino dos céus, os moralmente corrompidos. Veja o que diz a Bíblia no capítulo 21, verso 8. Aos covardes, aos incrédulos e agora aos abomináveis. Quem são os abomináveis que não vão entrar no novo céu e na nova terra? São os que escarnecem da santidade. São os que festejam a desonra. São os que aplaudem o vício. Essa semana, com muita tristeza, vimos aí a morte do Diego Maradona. Mas a sua vida não foi uma referência. E por favor, não estou aqui para julgar, eu não tenho poder para julgar e dizer quem subirá ao céu, quem descerá ao abismo. Mas os próprios jornalistas, muitos deles reconhecem um herói no campo, mas uma vida desregrada na vida privada. Sua vida é mais um caso de tantos casos, de tantas pessoas famosas neste mundo, desta sociedade que nós conhecemos, que tiveram a oportunidade até de conhecer o Evangelho. Ele mesmo se permitiu ter uma igreja dele mesmo. A igreja do Diego Maradona. Imagina. Com práticas que muitas vezes não condizem. E às vezes muitos de nós ficamos aplaudindo. E quando nós aplaudimos o erro, o engano, nós vamos prestar contas. Abomináveis são aqueles que se levantam contra a santidade de Deus. Aqueles que aplaudem o vício. Eu já comentei isso, cuidado com quem e o que você anda curtindo no Instagram. Quando você curte, você diz, eu concordo. Quando você curte, dá aquele coraçãozinho lá, aquele like, você está dizendo, I agree, eu concordo. Você concorda com o quê? Com o pecado? Com a mentira? Cristãos que concordam com jornalistas que ficam todos os dias escrevendo no jornal dizendo que deseja a morte do presidente da República. E eu concordo. E colocam lá o like. Isso mostra que tipo de sociedade é esta? São os abomináveis, que não vão entrar no reino dos céus.
Esses abomináveis, eles zombam da virtude, eles vituperam o sagrado e escarnecem de Deus. Mas também ele fala aqui não apenas dos abomináveis, dos assassinos. A gente começa a pensar logo nos assassinos, mas os assassinos são aqueles também que matam com a língua. São aqueles que desrespeitam a sacralidade da vida. São aqueles que atentam contra o próximo para tirar-lhe a vida. São os assassinos que não vão entrar no reino dos céus. Mas nos chama a atenção algo muito importante, que é o que acontece nessa sociedade que precederá a vinda de Cristo. Ele também fala dos impuros. Os impuros não herdarão o reino de Deus. São aqueles que se entregam a toda sorte de luxúria, lascívia, sensualidade e perversão sexual. Além da perversão sexual, a perversão moral. Eu ainda estou na segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Quem não vai entrar no novo céu e na nova terra? Ele chama agora uma palavrinha difícil para nós, feiticeiros. E a gente pensa que feiticeiro é só Harry Potter. Feitiçaria foi o pecado de Saul. Saul era rei. E quando ele ofereceu sacrifícios e não esperou Samuel, lembram da história? Deus falou para ele, é melhor obedecer do que sacrificar. E o teu pecado de rebeldia, de não fazer conforme Deus pediu, você criou o seu modus operandi e o seu próprio caminho de fazer as coisas para Deus, Saul. Isso é feitiçaria. Feitiçaria é um pecado que nós apenas achamos, muitas vezes, que é praticar práticas do ocultismo. Mas a feitiçaria é quando eu deixo de fazer conforme Deus pediu, em sua palavra, e crio um novo modus operandi. Por isso que feitiçaria, a gente lembra de filmes, nós geralmente lembramos, eu lembro de um filme que eu assisti quando era criança, né, João e Maria, e aquela bruxa fazendo lá, engordando as crianças para comer, né, lá dos irmãos Grimm. Mas o que é que o feiticeiro faz? Ele manipula drogas, ervas. Ele joga as plantas, as folhas. Ele faz uma manipulação. E está assim de feiticeiros nas igrejas, quando nós manipulamos a palavra de Deus. Quando nós pegamos a Bíblia, invertemos a Bíblia, dizemos que a Bíblia está desatualizada e dizemos que a Bíblia ela vai ser usada conforme o nosso bel prazer. A nossa lógica de enxergar as coisas, a nossa visão de mundo. Isso é feitiçaria. A feitiçaria é quando eu uso a palavra apenas para tirar proveito dela, mas eu não quero obedecer. São os desobedientes que não querem honrar a palavra de Deus. Dwight Lenny Moody dizia, este livro vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar desse livro. E quando nós tomamos a Bíblia e nós não gostamos daquilo que ela faz e nós tiramos aqueles textos, nós estamos sendo feiticeiros. Existem grupos religiosos aqui no Brasil que têm uma tradução da Bíblia só para o grupo deles, porque eles alteraram a Bíblia, eles tiraram o Espírito Santo. Existe uma seita que nasceu nos Estados Unidos e que, na verdade, não nasceu há 100 anos atrás, ela nasceu lá nos dias da igreja primitiva, onde alguém dizia que o Espírito Santo não existe. Ele não é uma pessoa, é uma força, é uma energia. E aí eles pegaram a Bíblia, alteraram lá em Gênesis, e todas as vezes que aparece o Espírito falou, eles tiraram falou, porque para eles o Espírito não é uma pessoa. Eles distorceram a Bíblia. É só ler João capítulo 14, capítulo 16, Jesus disse, quando o Espírito da verdade vier, ele não falará de si mesmo, mas ele me glorificará, e o Espírito convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, e o Espírito vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho falado. Como é que o Espírito Santo é uma energia, uma força, se ele fala?
se ele lembra, se ele convence e se ele persuade. Energia não faz isso. Esses são os feiticeiros. Esses são aqueles que usam a palavra e mercadejam a fé, fazendo manipulação para agradar os clientes. Esses não herdarão o novo céu e a nova terra. Além disso, dos feiticeiros, ele fala dos idólatras. Veja, os idólatras, versículo 8. Quem são esses idólatras? São aqueles que adoram e veneram e se prostram diante de ídolos. Um dos grandes ídolos, agora o Maradona faleceu. Fiquei pensando quando o Pelé partir. Os ídolos. Os ídolos são homens que criam. E muitos veneram a si mesmos, cultuam a si mesmos, como Paulo disse na carta a Timóteo. Além disso, quem não entrará no céu, no novo céu e na nova terra, são os que não são confiáveis na palavra. Veja o versículo 8, ele diz, aos idólatras e a todos os mentirosos. São aqueles que lidam com a mentira. São aqueles que distorcem a palavra de Deus de verdade para mentira e chamam a mentira de verdade. O capítulo 21, verso 8, nos fala desse ponto muito importante. O pai da mentira é o diabo, lá em João 8, 44. Bem, esses são aqueles que não vão entrar no novo céu e na nova terra. Vamos lembrar? Primeira pergunta, o que é o novo céu e a nova terra? Segundo, quem não entrará no novo céu e na nova terra? Vamos agora para a terceira pergunta. O que não vai entrar no novo céu e na nova terra? Nós estudamos quem não entra. Agora, o que não entra? O que não entra? Nós vamos gostar e vamos até lembrar do testemunho da irmã Carmen. Vamos ver? Primeiro, que não vai entrar no capítulo 21. Verso de número 4. 5. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não haverá dor. Posso ouvir amém? Dor física, dor da alma, dor da rejeição, dor moral, dor emocional. Não haverá mais sofrimento. Não haverá mais enfermidade, não haverá mais defeito físico, não haverá mais cansaço, não haverá mais fadiga, não haverá mais depressão, porque o nosso corpo será incorruptível. Deus não projetou a morte para o homem, Deus não projetou doença, Deus não projetou o caos, Deus projetou a vida e vida abundante. E o que nós estamos provando ainda no nosso corpo, das mazelas, das enfermidades, embora a graça nos alcançou, é a consequência do pecado na criação. Uma das perguntas que eu mais escuto quando eu ia para estudar na universidade, na área de saúde, que a gente observava os fetos, as alterações de formação congênita, os defeitos físicos. As pessoas perguntam, onde está Deus? Por que Deus fez isso? São as perguntas que nós fazemos, que nós questionamos. Mas uma promessa que temos, que não haverá dor, não haverá lágrimas. Nós hoje estamos chorando por nós, pelos nossos filhos, pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Nós estamos chorando pela igreja, pela nação. Nós entramos no mundo chorando e saímos, perdemos os nossos entes chorando. E naquele dia não haverá mais lágrima. No céu não haverá lágrima. Haverá alegria. Outro elemento que não vai entrar, luto e morte. E aqui eu vou pedir licença para fazer uma figura de linguagem. O dia em que a morte morreu, a morte não entrará mais nesse novo céu e nessa nova terra. Mas não, ela não vai entrar, ela entrou na velha criação, mas na nova criação, no novo céu, na nova terra, a morte não
entrará, porque a morte morrerá e será lançada no lago de fogo e de enxofre. 1 Coríntios capítulo 15 diz que o último inimigo a ser destruído é a morte. E ela será lançada no lago de fogo e ela não poderá mais nos atingir. Tragada foi a morte na cruz. Aonde está o teu aguilhão, ó morte? Aleluia! E aquilo que era corruptível será revestido da incorruptibilidade. E nós seremos revestidos da imortalidade e não haverá mais morte. Nem dor, nem lágrima, nem pranto, nem luto. Vamos para a quarta pergunta. Quem vai estar no novo céu e na nova terra? Vocês pensavam que eu ia falar logo quem vai estar, né? Eu falei quem não vai estar. Depois eu disse o que não vai entrar. E a quarta pergunta, muito importante, é quem vai estar no novo céu e na nova terra? Vamos ver, Apocalipse 21, 2. Vamos ver quem é que vai entrar no novo céu e na nova terra. Eu vi também a cidade santa, vai dizendo amém. A nova Jerusalém, aleluia, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Portanto, essa cidade aí não é uma cidade de pedras minerais, é uma cidade de pedras vivas. E cada vida que vai partindo para a eternidade é uma pedra, é mais uma pedra, é mais uma pedra. E quando ele voltar, todas as pedras se ajuntarão e essas pedras comporão a cidade da nova Jerusalém. É isso, é uma figura. Salomão construiu o templo. Nós temos hoje aqui em São Paulo o templo de Salomão, que a Igreja Universal levantou. Que bom, nada nenhuma, não vou fazer nenhuma crítica. Mas Jesus disse em João capítulo 2, vou destruir este templo. E depois de 3 dias eu levantarei um novo templo. E ele se referia ao santuário do seu corpo. E Paulo diz em Efésios 5 que o santuário do corpo de Cristo é a igreja gloriosa, verdadeira, formada de pedras vivas, como disse o apóstolo Pedro. Vós sois as pedras vivas do Senhor. Se lá foram pedras de minério, na nova e eterna aliança são as pedras vivas. E essas pedras que já subiram se somarão com as pedras que estarão na terra, naquele grande dia, quando ele vier, e pedra do céu, pedra na terra, vivas, serão ajuntadas em um só lugar, que se chamará a cidade santa, a nova Jerusalém. Essa é a noiva. Essa é a cidade que vai entrar, como diz a cantora Cassiane, eu queria ir para lá, se eu pudesse estar lá. É a nova Jerusalém. Nessa nova cidade que entra no novo céu e na nova terra, nós temos ainda a igreja glorificada, comprada pelo sangue de Cristo. E a quinta pergunta que faço aqui, por que a noiva vai morar no novo céu e na nova terra? Por que essa noiva vai morar no novo céu e na nova terra? Vamos ver Apocalipse 21, versos 6 e 7. Por que nós vamos para lá? É por mérito? É por aquilo que fazemos? É por aquilo que somos? Tem uma frasezinha aí belíssima de Apocalipse 21. Que nós precisamos guardar esta palavra. Tudo está feito. Eu vou dizer de novo. Tem gente dormindo. Tudo está feito. Ele já fez tudo. Não é por meu mérito. Veja o versículo 6. Disse-me ainda, a minha versão diz, tudo está feito. Sabe o que é isso? A quinta pergunta, por que a noiva vai morar no novo céu e na nova terra? Porque Deus já completou toda a obra de redenção. Aquele que chamou, ele justificou. Aquele que justificou, santificou. Aquele que santificou, glorificou. Aleluia. Paulo diz em Romanos 8, aquele que Deus predestinou, Deus chamou. Aquele que chamou, justificou. Que justificou, santificou. E os que santificou, haverá de glorificar todos eles. São os eleitos. Tudo já está feito. Ele diz, eu sou o alfa, eu sou o ômega. Verso 6, eu sou o princípio, eu sou o fim. E respondendo à pergunta, por que a noiva vai morar no novo céu,
na nova terra, por causa da graça de Deus. Veja o capítulo 21, verso 6, a parte B. Darei de graça da fonte, da água, da vida. É por causa da graça. Não tem um hino, né, irmão Cláudio, que a gente canta aí bem antigo? Foi pela graça de Jesus que eu cheguei aqui. Foi graça, né? Foi graça. Foi pela graça que nós chegamos aqui e lá, na Nova Jerusalém. Não é por mérito. Quantos homens partiram nesta terra, deixaram grandes legados para esta terra e se privaram da graça de Deus. E na linguagem de Paulo, chegaram despidos, porque não estão vestidos da justiça de Deus. E essa noiva que vai entrar no novo céu e na nova terra, por que ela chegou lá? Por mérito dela? Não. Porque tudo já está feito. Porque pela graça, ela foi comprada pelo sangue do Cordeiro. E ainda respondendo essa pergunta, é porque ele permanece fiel. Capítulo 21, verso 7. Porém, verso 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho, porque Deus jurou. E ele permanece fiel ao seu filho. Ele jurou que ele teria uma grande descendência. E essa noiva entrará no novo céu e na nova terra por causa da fidelidade de Deus. E Deus jurou a Davi, disse a Davi, eu seria falso para com Davi depois de ter jurado a ele? Não, o teu descendente abençoará todas as nações da terra. Eu te juro, Davi, e o teu descendente assumirá o teu trono em breve e reinará para sempre. E o próprio apóstolo Pedro, no capítulo 2 do livro de Atos, traz a mensagem, e o autor de Hebreus, no capítulo 1, sobre esse juramento. Eu jurei ao meu filho, toma o teu trono e reina e assume para todo o sempre. É a fidelidade de um Deus que prometeu e é fiel, e essa noiva, comprada pelo sangue dele, entrará na nova Jerusalém. E a sexta e última pergunta, por que o novo céu e a nova terra serão lugares de bem-aventurança eterna? Por que esse lugar, novo céu e nova terra, é um lugar de bem-aventurança? Nós vamos terminar o culto cantando uma canção bem antiga sobre a nova Jerusalém. E vamos fazer aí um flashback, mas eu quero, antes de cantar, ler para vocês o capítulo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Verso 3. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A vida lá, respondendo à pergunta, por que o novo céu e a nova terra serão lugares de uma bem-aventurança eterna. Alguém já foi para um casamento muito especial, que você conhece, de alguém, que você queria que a festa nunca acabasse? O novo céu e a nova terra é uma sensação de uma festa que a gente não quer que acabe nunca. E eu quero dizer uma coisa boa, lá não vai acabar. A sensação é de que haverá uma festa de tanto regozijo e alegria para sempre. Uma festa contínua. Veja o versículo 2, não é à toa que ele compara a uma noiva ataviada para o seu esposo. É uma festa. Se o casamento de um judeu naquela época durava 7 dias, e 7 é o número perfeito, será um casamento eterno. Uma festa eterna diante de Deus. Ele e a sua noiva. Mas por que o novo céu e a nova terra serão lugares de uma bem-aventurança eterna? Porque serão envolvidos pela presença de Deus. Veja o verso 3. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eu chamo a atenção para uma curiosidade muito importante. Jesus morreu na Páscoa, diga amém. O Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, diga amém.
Mas aonde está tabernáculos? 3 festas judaicas são importantes no povo judeu: Páscoa, Pessa, Pentecostes, Shavuot e Sukkot, festa dos tabernáculos. Mas a última festa não se cumpriu dentro daquele calendário que Deus projetou. Mas vai se cumprir agora. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele vai fazer morada. E a palavra que está aí é tabernáculo. É a mesma palavra em João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele veio na primeira vinda, mas só os mais íntimos o reconheceram. Mas quando ele vier, todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é Senhor, e ele fará Sukkot, morada eterna, permanente, com o seu povo, no novo céu e na nova terra. Nós seremos envolvidos pela presença de Deus. E ainda respondendo, porque nós teremos profunda comunhão com Deus. Verso 3, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E essa criação vai desfrutar plenamente da sua filiação. Versículo 7 diz, o vencedor herdará estas coisas, leiamos, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. E como somos filhos, seremos herdeiros de todas as coisas. Um novo céu e uma nova terra. Espero que quem estiver me escutando ou que nos escutar posteriormente não chame isso de utopia. Isso aqui não é comunismo e socialismo. São utopias e o que Deus está mostrando ao mundo inteiro é que nem capitalismo, nem socialismo, nem comunismo conseguem responder às demandas desta terra caída. Mas está vindo aí o Deus vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, que restaurará todas as coisas e colocará a terra na sua devida ordem e viveremos para sempre dentro do propósito para o qual Ele nos criou e nos chamou. A nova Jerusalém.